Vamos lá, vamos ser bem prático. O que ele vai ter que aprender mais quando ele for um supervisor? O que ele vai ter que saber fazer? Bom, ele vai ter que entender sobre legislação, por exemplo. O que o decreto da Polícia Federal exige do vigilante? O que a lei trabalhista fala sobre jornada? Porque ele vai ter que escalar o cara e aí ele precisa entender se ele pode escalar o cara ou se não pode. Se a jornada dele está de acordo ou se não está de acordo. Ele vai ter que entender, saber fazer uma planilha boa para controlar várias coisas que ele tem que controlar. Ele tem que controlar muita coisa. Então, se ele for só no papelzinho, não vai. Ele tem que desenvolver alguma planilha, ele tem que saber mexer alguma coisa. Ele precisa saber sobre gestão de pessoas. Ele precisa gerenciar a equipe dele bem, ele precisa saber como conversar, como tratar, o que os liderados dele estão querendo, o que a empresa espera dele. Ele vai ter que gerir muitas pessoas ali abaixo dele. Isso vai gerar conflito, então ele tem que saber lidar com isso. Tem que saber dar feedback. Às vezes você coloca o cara no posto e aí ele vai dar um feedback e ele já chega gritando com o vigilante. Cara, você não pode fazer isso. Ele chega tão na vontade ali de fazer cumprir o procedimento, de ser leal com a empresa, de fazer o negócio acontecer, que pronto, porrada no vigilante. E ele dá porrada no vigilante, ele nem viu que ele deu porrada no vigilante, porque para ele tá tão óbvio, tá tão certo o que ele tá fazendo, que nem parece que ele tá sendo grosseiro. Isso já aconteceu inúmeras vezes. O cara é promovido a supervisor e nas primeiras semanas tem um monte de reclamação dele, é um cara bom, um cara bacana, mas ele não pegou o jeito ali de como é que dá o feedback, como é que corrige, como é que controla esse instinto que ele tem dentro dele ali de querer resolver na hora, né? Então ele vai aprendendo e ele vai sofrendo com isso enquanto ele não aprende, mas ele tem que querer aprender. A questão de gerir escalas, é muito difícil gerir escalas. Tem um cara para tirar férias, tem um cara para sair de reciclagem, tem um cara que saiu de atestado. Como é que você vai gerenciar a escala de uma forma que não gere horas extras, que a gente consiga ser mais eficiente, a empresa não tenha prejuízo com a sua gerência de escalas? Gerenciar a escala de uma forma fácil, que dá prejuízo para a empresa, é rapidinho. Agora, gerenciar de uma forma eficiente, que aproveita ao máximo todos os colaboradores, aí é difícil. E tem que saber fazer, e tem que querer aprender a fazer. Tem que pensar estrategicamente, entender que a empresa é um negócio, que tem outros concorrentes no mercado, que tem muitas coisas acontecendo. Então, você tem que entender essa dinâmica do mercado, você tem que aprender isso, querer aprender isso. E quando que você precisa aprender isso? Vamos lá, quando que vocês acham que precisa aprender isso? Quando você se tornar supervisor? É só nessa hora que você precisa aprender isso? Vamos pensar, se você for aprender isso só quando você se tornar um supervisor, o que vai acontecer com você? Aí você se torna supervisor, já começa a exercer a função e depois começa a correr atrás de aprender. Cara, você vai sofrer demais, porque você vai estar tendo que fazer as coisas no dia a dia sem saber fazer da forma correta e gerando reclamação contra você, e você vai estar inseguro, e recebe uma reclamação, você fica mais inseguro, aí você fica muito inseguro, você começa a fazer coisa errada, gera mais reclamação. Então, se você for deixar para aprender isso só depois, você vai às vezes até conseguir, você vai até às vezes superar e crescer na carreira, mas você vai sofrer esse comecinho, vai ser mais difícil. Então, o cara que quer ser um supervisor e ainda não é, ele aproveita que ele não é para aprender, porque no dia que ele for, ele já vai ser capaz. Então ele já conquistou aquele nível de conhecimento antes de exercer a função. Então na hora que ele assumir a função, ele já vai ser um cara que merece a função e já vai ser um cara que vai exercer bem a função. Agora, se você ganhou a função, mas seu nível de conhecimento ainda não era compatível, você vai sofrer até você chegar aqui. E pode ser que você seja demitido antes disso. Pode ser que chegue um monte de reclamação sua e que você não consiga e você volte para vigilante. Então, quando você tem que aprender é agora, não esperar para depois da promoção, não.